pessoal, sejam todos muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do Fortinet Brasil Podcast. Meu nome é Marina e antes de mais nada eu queria contar para vocês que o nosso podcast está fazendo muito sucesso. A gente tem tido muito feedback legal, muitas sugestões, o que deixa a gente muito feliz, porque a gente faz tudo aqui com muito carinho. E a novidade hoje, como vocês podem ver, que a gente está estreando um novo formato, gravado diretamente do escritório da Fortinet em São Paulo, para a gente estar ainda mais próximos dos nossos convidados, deixarmos as conversas ainda mais interativas. Esperamos que vocês gostem, depois comentem com a gente, diga lá o que vocês acharam. Bom, e hoje a gente está começando o ano, então a gente decidiu trazer para vocês um tema muito oportuno. A gente vai falar das perspectivas e previsões feitas pelo FortiGuard Labs, que é o nosso laboratório de inteligência de ameaça, para a área de cibersegurança em 2024. E quem vai conversar com a gente hoje sobre isso é o Alexandre Bonatti, diretor de engenharia da Fortinet Brasil. Inclusive, o Bonatti já é de casa, essa é a segunda vez que ele participa do nosso podcast. Bonatti, muito obrigado pela presença, agora presencial. Muito obrigado por participar com a gente, seja muito bem-vindo. Eu que agradeço o convite, é um prazer enorme estar aqui, iniciando o ano, falando de um assunto extremamente interessante, que é o que está acontecendo, ou as previsões que a gente tem avaliado no cybermundo, aí no submundo do cybercrime, né? Isso. E o FortiGuard Labs, ele deixa claro, né, que a gente está vivenciando aí uma nova era do crime cibernético avançado, né? E, inclusive, a gente gostaria de começar o nosso bate-papo, né, pedindo para você comentar essas tendências, né, que foram apontadas no relatório, sendo a primeira delas relacionada ao ransomware, né? De novo, e ainda o ransomware, né, que já é conhecido de todo mundo, continua em muita evidência, continuou ano passado e esse ano a tendência é que continue dessa forma. Inclusive, o FortiGuard fala, né, da adoção por parte dos criminosos, né, do que seria o Go Big or Go Home. O que seria isso exatamente? O que isso significa? E quais são os setores, né, que tem que ter aí mais atenção, né? O FortiGuard diz que seriam setores de saúde, finanças, transporte, serviços públicos, né? Por que esses setores seriam mais visados esse ano? É interessante quando a gente fala ransomware, às vezes as pessoas podem perguntar, mas de novo, ransomware? É que as técnicas, na verdade, elas são as mesmas, o que mudam são as táticas. Ou seja, esse tema Go Big or Go Home é muito interessante porque a gente tem visto isso muito principalmente na Dark Web, Deep Web. Por quê? Qual é o sentido desse Go Big or Go Home? É a motivação. A motivação para 2024, ela continua como foi 2023, motivação financeira. Ou seja, nós não estamos lidando com mais adolescentes querendo fama. Basicamente, nós estamos falando de quadrilhas especializadas, ou seja, de fato, em monetizar o ataque. Então, quando eles falam em Go Big or Go Home, de fato, é uma quadrilha em que eles estão buscando as empresas corretas, ataques direcionados. Então essa é uma tendência muito importante para 2024. A gente passa a ver cada vez menos ataques massivos, que são aqueles ataques que são explorados vulnerabilidades de software que são amplamente utilizados para que eles tentem explorar o maior número de usuários possíveis. Nesse ano de 2024, a grande tendência de fato é o ataque direcionado. E ataque direcionado a situações, a empresas, a serviços que de fato trazem esse retorno financeiro. E aí é legal quando você fala dessa previsão nossa de setores como saúde, serviços críticos, infraestrutura crítica, basicamente são serviços indispensáveis para a vida. Então, quando a gente olha governo, por exemplo, serviços de saúde, serviços financeiros, como são serviços primários, é onde um ataque a essas empresas, a essa vertical de negócio, o risco e, na verdade, o prejuízo para todos ele é muito grande. Ou seja, a chance que o atacante tem de remunerar remunerar bastante um ataque a esses serviços críticos, ele é muito mais alto. Então, go big or go home. Faça alto ou melhor nem fazer. Uhum. O que leva para a próxima, né, outros dois pontos, né, que o FortiGuard Labs aponta, né, que você comentou isso, né, que os ataques estão mais direcionados, né, e o ano passado foi identificado aí um recorde de ataques de Zero Day, né,
E de exploração de novas vulnerabilidades, né? O que indica também aí o financiamento, né, dos atacantes, né? Então, como que isso vai ficar em 2024, né? Por que o Zero Day é tão valioso para os atacantes? E até o que leva a uma outra tendência indicada, né? Que é que os atacantes estão aí tentando recrutar as profissionais de dentro das próprias empresas que eles querem atacar para ter acesso aos sistemas, né? Que é uma coisa muito séria. Como você vê essa tendência em 2024? É interessante porque as empresas normalmente elas já sabem que tem que proteger de fora para dentro. Agora o problema é de proteger de dentro para fora. Sim. Ou seja, quando a gente fala nessa questão de recrutamento, vamos voltar um pouquinho nessa parte do Zero Day, porque essa é uma tendência bastante forte. E o Zero Day, até para contextualizar, o que seria o Zero Day? Basicamente são vulnerabilidades que são encontradas através de pesquisa, que leva tempo e conhecimento técnico, ou seja, é um investimento que é realizado pelo cybercrime para descobrir vulnerabilidades que são utilizadas por essas empresas-alvos, por essas verticais de negócio-alvo. Ou seja, tem um determinado software, uma determinada aplicação em que ela é amplamente utilizada dentro dessa empresa, desse alvo que eles gostariam. Então, o que eles fazem? Eles buscam uma nova vulnerabilidade, uma vulnerabilidade que ainda não é conhecida nesse software, pois, nesse caso, como ela não é conhecida, ela não é corrigida. Então, a chance que eles têm de levar um tempo... Porque quando a gente fala em ataque direcionado, Marina, não é um ataque que acontece em um final de semana, uma semana. São ataques que normalmente levam meses de planejamento, basicamente de trabalho, de pesquisa, inclusive de avaliação desses próprios softwares. Então, quando eles descobrem uma vulnerabilidade nova, que é o Zero Day, eles vão explorar essa vulnerabilidade e o que muitas vezes as pessoas entendem que quando descobre uma vulnerabilidade dessa, o que eles querem fazer é, de fato, divulgar, fazer barulho. Pelo contrário, eles querem ficar cada vez mais quietos para que eles possam fazer essa exploração dessa vulnerabilidade com sucesso. Usar na forma certa, no momento certo. Exatamente. Então, o Zero Day é justamente isso. Por que vai aumentar? Porque justamente essa necessidade do ataque direcionado, um ataque de maior rentabilidade em empresas-alvos. Então, essa pesquisa nesses softwares que são amplamente utilizados, na infraestrutura que são amplamente utilizadas por esses clientes, ela vai sim, de fato, levar mais tempo. E aí tem essa questão dos insiders, né? Uhum. Porque o que acontece? As empresas, e a gente tem visto isso não somente no mundo, mas principalmente no Brasil, a maturidade em cibersegurança. A gente está chegando lá. O Brasil ele ainda está um pouquinho atrasado quando a gente compara com o restante do mundo, mas o aculturamento já é bastante interessante. Então, o investimento de cibersegurança já é uma preocupação dentro dos comitês, dentro dos conselhos administrativos, dentro até mesmo de reuniões de C-level das empresas. Então, há um investimento. E quando há um investimento, você tem uma barreira. E aí, os atacantes, eles precisam o quê? Qual é a forma? Eles vão tentar ficar tentando quebrar essa barreira, que leva tempo, leva investimento e leva conhecimento também. Ou eles podem, de fato, como é uma quadrilha que nós estamos falando, que movimenta uma grande quantidade de dinheiro, é muito mais fácil eles abordarem um profissional hoje que já trabalha nessa empresa que é alvo. E vamos lá, é muito simples fazer isso hoje. Basta uma consulta no LinkedIn, você procura pela empresa, você consegue ver os cargos das pessoas. Sim. E normalmente esses atacantes, eles vão em cargos que não são relacionados à área de tecnologia. Claro. E principalmente pessoas que às vezes são mais leigas em tecnologia e vão abordar essas pessoas oferecendo uma grande quantidade de dinheiro, e a gente já viu isso dentro do nosso centro de inteligência, valores na casa de $6 mil, $10 mil, dependendo da empresa, $15 mil. Então pensa, uma pessoa que é leiga em tecnologia recebe uma oferta de $15 mil, por exemplo, para simplesmente prover um acesso, prover um usuário e senha. Então, essa preocupação das empresas para 2024, ela é realmente importante, aonde tem sim que se proteger o que vem de fora para dentro, mas agora, mais do que nunca, o que está de dentro para fora.
Inclusive, Bonatti, o cybercrime está muito relacionado a oportunidades, né? Inclusive, uma das tendências identificadas pelo FortiGuard Labs é a exploração de eventos, acontecimentos globais, né, para praticar o cybercrime. Esse ano, por exemplo, a gente tem as Olimpíadas de Paris, tem eleições nos Estados Unidos. Como você vê essa questão em 2024 e pensando também já, né, falando de inteligência artificial generativa, como que ela pode ajudar os atacantes a ter mais oportunidades, né, durante esses eventos, né, para enganar as pessoas, para conseguir praticar o cybercrime? Esse ponto eu vou voltar ao que eu havia dito, né? Ou seja, as técnicas elas são as mesmas, o que muda basicamente é a tática utilizada. E quando a gente fala em explorar oportunidades, o oportunismo, ele é muito utilizado isso para técnicas, por exemplo, de phishing. Phishing é algo já bastante conhecido dentro da área de cibersegurança e continua sendo o maior problema hoje, o maior vetor de invasões, de acessos não autorizados às empresas, continua sendo o phishing. E é interessante que a gente conversa muito com pessoas que, C-levels que são mais, vamos assim dizer, são mais leigos nessa área de cibersegurança, um CFO e etc. E eles não conseguem compreender isso, ou seja, por que uma técnica como o phishing, que é amplamente conhecida há muito mais de 15, 20 anos, até hoje é um problema? Porque muda basicamente a tática. E aí nós estamos falando do oportunismo. E é interessante, quando você fala da própria inteligência artificial generativa, que vamos assim dizer, uma das dicas que normalmente se ensinava para as pessoas leigas a não caírem em um phishing era justamente olhar o texto, como ele está escrito, Sim. Porque era muito comum... Se tiver erro de português, você desconfia. Exatamente, ou seja, é muito comum você olhar um texto de phishing e você vê erros de português, gramatical, não tem coerência, o contexto não faz muito sentido, e erros grotescos. A forma como ele se direciona para a pessoa, né? Então, se eu não estou acostumada a me chamarem de senhora... Exatamente. E agora com a inteligência artificial... Mudou a tática, ou seja, eles estão se aprimorando através da tecnologia. Às vezes a gente pensa em inteligência artificial como aquela coisa grandiosa, monstruosa, mas é coisa muito simples que os atacantes vêm utilizando, coisas sutis, ou seja, usando, por exemplo, inteligência artificial para escrever esses textos, para que esse texto pareça muito mais com a cara da empresa. A empresa, na verdade, em que ele está utilizando para fazer esse phishing. E aí, nesse caso, a gente volta no oportunismo, ou seja, se a gente voltar um pouquinho na questão da Covid, muito se explorou utilizando, por exemplo, agendamento de vacinas, que era uma questão naquele momento de calamidade, em que as pessoas estavam extremamente preocupadas, era algo que as pessoas precisavam. Então, o emocional, e é interessante falar esse ponto, porque quando a gente fala em cibersegurança, também a gente tem que olhar o aspecto emocional das pessoas, olhar o ser humano, e não somente tecnologia e processos. Porque naquele momento de fragilidade emocional é onde justamente os atacantes se aproveitam. Ou seja, usando todo mundo esperando aquela sua vez para vacinar, e aí você recebe um SMS, ou recebe um e-mail, recebe um WhatsApp dizendo: olha, agora é a sua vez, chegou o seu grupo, clique nesse link para se registrar, fazer o seu agendamento. A pessoa, por conta, de novo, da fragilidade emocional do momento, ela sequer consegue perceber, a não ser que tenha erros grotescos, que agora já não tem mais. Então é cada vez mais difícil para os usuários, para os funcionários dessas empresas, desses setores críticos que são alvos, reconhecerem o que é um ataque e o que não é. E aí quando a gente olha situações como Olimpíadas, como eleições nos Estados Unidos, isso tudo são fatos que pode ser utilizado para gerar essas iscas, para que, de fato, as pessoas consigam clicar e cair nesse golpe, né? E outra tendência, né, que o FortiGuard Labs indicou foi a questão do 5G. Né, foi muito falado ano passado, né, e agora, com o avanço do 5G,
Como que os atacantes podem explorar essa tecnologia e o que um ataque a uma infraestrutura de 5G pode causar para a sociedade, né, em termos de grandiosidade, né? E também, novamente, né, a questão dos setores, né? Tem algum setor que seja mais visado ou que corra mais risco quando a gente fala especificamente de 5G? Esse ponto é legal a gente dividir, por exemplo, o que é a tecnologia 5G, ou seja, é aquela tecnologia empregada para prover conectividade de alta performance para os dispositivos móveis e etc. E também é importante a gente ver o problema de cibersegurança que o 5G, por trazer uma hiperconectividade, ele pode levar. Por que eu digo isso? Eu gosto muito de uma frase que é o seguinte: aonde tem conectividade, tem que haver segurança. E se a gente olhar há 10 anos atrás, onde há conectividade? Normalmente dentro das empresas. É tudo muito fechado. E agora a gente está falando que com o advento do 5G e novas tecnologias móveis, a conectividade ela passa a estar em qualquer lugar. E aí quando a gente fala nesse tipo de tecnologia, a gente automaticamente se remete ao IoT. Ou seja, que são aqueles dispositivos que nós temos em casa, que nós temos no escritório. As empresas utilizam hoje tanto para fins vamos assim dizer, comerciais mesmo, para fazer a empresa como core business das empresas, a indústria. A indústria utiliza muito dispositivos IoT para logística, no estoque, robôs. Sim. A indústria médica, por exemplo, o setor de saúde, dispositivos médicos hoje, eles de fato são amplamente utilizados. E aí quando a gente fala nesses dispositivos, esses dispositivos todos eles têm conectividade. Isso é um ponto que não tinha. Se nós olharmos há 5, 10 anos atrás, esses dispositivos eles eram todos isolados. Eu peguei esse tema da saúde para tentar fazer uma analogia. Quando a gente olhava uma máquina de ressonância magnética, por exemplo, você ia fazer um exame de ressonância, de ultrassom, você sempre via aquele computador naquele cantinho aonde o médico fazia o exame. Normalmente, aquele computador ele era isolado, ele não tinha conectividade, ele rodava um sistema operacional, mas a chance desse computador ser contaminado era através de meio físico, ou seja, alguém tinha que vir, colocar um USB, enfim, alguma coisa fisicamente para contaminar esse computador. E esse computador, por estar ali prestando um serviço de uma ressonância magnética, que é um dispositivo extremamente sensível, você não pode sair instalando qualquer software nele, por exemplo, um antivírus, um anti-spam, anti-malware e etc. Então aquele computador ficava isolado. Qual é o problema de negócio? É legal quando a gente fala cibersegurança trazer o problema de negócio. O problema de negócio era o seguinte: as pessoas querem cada vez mais exames em real time. E no passado, essa máquina isolada, o que era necessário fazer? Fisicamente. Ou seja, o médico pegava um CD, era muito comum você fazer uma ultrassom e gravar em CD, enfim, levava esse CD para um outro computador para que você pudesse fazer a impressão desse exame e depois disponibilizar esse exame. Agora, vamos trazer isso para o mundo de hoje. Esse computador que antes era isolado, ele está conectado. Por que ele está conectado? Por uma necessidade de negócio. Que necessidade de negócio? A necessidade de ter o exame em tempo real. Não, às vezes você já sai, né? Já passando pela recepção, você já tem Exatamente. O laudo. O laudo, isso, né? Já analisado. Porque aquela máquina de ressonância magnética, de ultrassom, ela passou o resultado para a imagem para esse computador, e esse computador, como está conectado dentro da rede corporativa da empresa, automaticamente já proveu o laudo e o resultado. Qual o problema disso? Se a gente for olhar, o problema é que as mesmas fragilidades de segurança que nós tínhamos há 5, 10 anos atrás, ou seja, você não usar um sistema operacional legado nessa máquina, você não poder utilizar um antivírus, um anti-malware, um software nessa máquina, essas fragilidades ainda existem. Ou seja, hoje nós temos uma máquina conectada sem dispositivos de segurança. Então imagina o risco que a gente tem. Então a gente está falando aqui simplesmente de uma máquina de ressonância, de ultrassom, mas isso se expande para qualquer dispositivo
que tenha dentro do negócio da empresa ou dentro da nossa própria residência. Vira a porta de entrada, Vira né? a porta de entrada, porque esses dispositivos... E aí vamos um pouquinho mais além, nós estamos muito falando em realidade aumentada, realidade virtual, você colocar óculos, wearables, ou seja, relógios, tudo que Televisão, tudo. Televisão é um bom exemplo, porque as televisões hoje, elas têm conectividade, Wi-Fi e rede cabeada, e esses dispositivos, você não instala um antivírus neles. Você já pensou nisso? Ou seja, você não consegue, você tem a sua televisão, que ela é um dispositivo que tem um sistema operacional, está conectada, ela tem as suas vulnerabilidades e você não tem um software instalado nela de segurança. Da mesma forma que você não tem um software de segurança numa Alexa, você não tem num dispositivo do tipo um óculos de realidade aumentada, um robô, por exemplo, um aspirador robô, ou se a gente vai para a indústria, aquele robô que faz a orquestração do estoque, logística, você não instala um software de antivírus nele. Então, quando a gente fala no 5G, a gente está falando em trazer conectividade, e aí eu vou pegar mais um exemplo. Os próprios semáforos do estado de São Paulo, da cidade de São Paulo, estão sendo trocados por semáforos inteligentes. Isso é fantástico, ou seja, o semáforo ele é capaz de identificar, utilizando inteligência artificial, a movimentação, se naquele momento, por exemplo, é à noite, e tem um fluxo de veículos muito baixo, o sinaleiro consegue automaticamente se ajustar para permitir que aqueles veículos não fiquem parados, por uma questão até mesmo de segurança. E para que esse sinaleiro faça isso, ele tem que estar conectado a uma central. E como que ele está conectado? Via 5G, via rede LTE, rede móvel. E aí eu pergunto, será que nesse sinaleiro a gente tem um dispositivo de segurança instalado? A partir daí, o atacante pode acessar né, toda a municipalidade, né? Tudo que... Você já imaginou o impacto disso? Nós estamos falando... Inclusive, eu acho tão interessante que quando se divulgou essa novidade, e isso para a população é um projeto fantástico de cidades inteligentes, que usa muito desses dispositivos, eles colocaram como benefício esses sinaleiros, de fato, o acesso remoto a esses sinaleiros. Olha só, nós estamos falando de acesso remoto a um sinaleiro, a um semáforo, que vai estar funcionando com conectividade, e a questão e a segurança desse dispositivo? Como é que faz? E se esse sinaleiro, se a CET consegue remotamente acessar esse dispositivo, qualquer um consegue, desde que tenha, obviamente, o conhecimento, enfim. Mas essa preocupação é o que vai nos guiar em 2024. Quando a gente fala em 5G, a preocupação não é com a tecnologia 5G. A tecnologia 5G é uma tecnologia segura. A preocupação é com a conectividade que o 5G vai levar para esses vários dispositivos que estão sendo utilizados dentro de escolas inteligentes, universidades inteligentes, cidades inteligentes, governos inteligentes e assim por diante. Expande ainda mais, né? As oportunidades, né? E a superfície. E o que fazer, então, né? Diante de tudo isso, como que as empresas ou as pessoas mesmo podem se precaver, se proteger desse tipo de ataque? Vai ficando cada vez mais difícil quando a gente fala do usuário final, principalmente por conta dessa questão de uso de inteligência artificial generativa. Essa própria dica do olha o texto, vê se tem erros gramaticais, isso já não é mais válido. Então, o que acontece? A gente sempre bate muito no tema de conscientização. E é interessante quando a gente olha, eu acho isso fantástico, quando a gente olha, por exemplo, no intervalo de um jogo de futebol de uma grande emissora, hoje você tem instituições financeiras, ao invés de fazer uma propaganda de um produto, fazendo uma propaganda de segurança. Isso é conscientização, porque as perdas são tão grandes. Imagina quanto custa o valor de se fazer uma propaganda num domingo, em uma grande emissora, no intervalo de um grande jogo de futebol. Ou seja, o valor é muito alto, mas o custo o problema que eles estão tendo com, de fato, em qualquer... E aí eu estou dando um exemplo de finanças, mas pode ser qualquer área. Então, a perda financeira, ela pode passar a casa dos 10 trilhões. Isso é a expectativa até 2025. Então, a gente tem que continuar com a conscientização,
continuar com o aculturamento interno das empresas, levar essa preocupação de cibersegurança junto com temas que o board entenda, que o conselho entenda, ou seja, aqui a gente tem que fazer vamos assim dizer, uma tradução de uma linguagem técnica para uma linguagem de negócio. Sim. Então, fazer uma junção, por exemplo, de cibersegurança com ESG, que são temas e tópicos que estão nas pautas dos conselhos administrativos para que a gente continue com esse investimento. Até porque, Marina, tem um problema aí. A grande maioria dos CFOs que eu já conversei, que eu converso enfim, nas reuniões que nós temos para falar de cibersegurança, eles ainda entendem que cibersegurança é um investimento pontual. Ou seja, eu vou ter um orçamento, aquele orçamento está aprovado e eu vou estar seguro. Não preciso gastar mais dinheiro. Isso não existe, na verdade. Cibersegurança, ele é um plano estratégico, um plano diretor. O investimento é contínuo. Então, a gente precisa convencer o board, as empresas, o C-level, conselhos, a continuar investindo e, principalmente, trazer essa parte de conscientização. Muito legal, Bonatti. Bom, a gente está chegando ao fim do nosso bate-papo, infelizmente. Tem algum outro ponto que você gostaria de alguma coisa que eu não tenha abordado aqui na nossa conversa, mas que você acha importante a gente abordar? Eu acredito que seria basicamente reforçar essa continuidade do investimento em cibersegurança, conscientização, contar com bons parceiros, com boas estratégias, porque as nossas previsões, na verdade, elas são baseadas em casos reais, ou seja, em situações que já estão acontecendo mundialmente, ou seja, a Fortinet hoje, com seus mais de 600 mil clientes espalhados pelo mundo, a gente consegue ter uma visibilidade do que está acontecendo em qualquer parte do mundo. Ou seja, um ataque que está acontecendo hoje na Ásia, na Europa, em uma vertical de negócio, ele vai demorar não dias, mas segundos para acontecer aqui no Brasil. Então, ou seja, contar com parceiros que possuam essa inteligência, usar esses relatórios que nós estamos divulgando, para que para as empresas possam fazer um trabalho preventivo, ele é primordial, porque a partir do momento que o ataque já acontece, o prejuízo financeiro ele é calculado em minutos em que aquele atacante está dentro da empresa. Ou seja, aqui, de fato, a prevenção continua sendo o melhor remédio. Então, utilizar esses relatórios, utilizar a colaboração, né, entre empresas, entre instituições, é muito importante para que a gente possa entender o que vai acontecer, para que a gente possa nos preparar antes do que de fato aconteça. Legal, Bonatti. Bom, muito obrigada pela sua presença aqui no nosso podcast. Esperamos ter você mais vezes aqui com a gente. Conta comigo. Legal. Bom, e a nossa audiência, muito obrigada por nos acompanhar. Quem quiser conferir os detalhes das previsões do FortiGuard Labs, pode acessar o link que está na legenda. E aproveita para deixar seu comentário, mandar suas sugestões para a gente, que a gente fica muito feliz. É isso, pessoal. Ficamos por aqui. Um abraço e até a próxima. Tchau.